Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Tânia Trindade, estou aqui mais uma vez, tá, para falar da palavra de Deus para vocês. Hoje é domingo, eu gravo sempre meus vídeos aos domingos, que é quando eu consigo um tempo melhor para fazer as gravações dos vídeos. Só que hoje, como é a comemoração do Dia dos Pais, foi um dia bem complicado aqui, porque várias comemorações com festa, música, falatório, e aí ficou meio complicado de eu conseguir gravar esse vídeo. E nós já estamos a 1 e pouca da madrugada já de segunda, né? Mas tudo bem, o importante é que eu estou conseguindo gravar e eu fico feliz quando eu consigo fazer o que está proposto no meu coração. Eu creio que seja a vontade de Deus e eu quero prosseguir fazendo a vontade dele e trazendo uma palavra boa. E aproveitando esse contexto do Dia dos Pais, do mês dos pais, aqui hoje eu vou falar sobre obediência, né? Porque a gente deve obediência aos nossos pais, ao nosso pai e, sobretudo, ao nosso pai eterno, né? E a gente, quando tem um pai presente, é um pai que está com a gente o tempo todo, um pai que. Eu ia ligar a luz, ela acendeu e apagou de novo. Desculpa interromper, gente. E quando o nosso pai serve de referência para a gente, uma referência de conhecimento da palavra de Deus, meu pai que trouxe a gente o conhecimento da palavra de Deus, e isso daí é um legado que ele deixou tremendo na nossa vida, na minha vida, e está arraigado no meu coração, na minha alma, no meu espírito. E isso tudo é algo tremendo que ele colocou em mim, nas minhas irmãs, e até na minha mãe, que ele dizia que minha mãe era de uma outra religião, e ele dizia que ele era essa pessoa, assim, tipo uma beata dessa religião, né? Que ela era. Mas aí minha mãe, pelas palavras do meu pai, aí foi se achegando a Jesus e tudo, e se converteu, graças a Deus. Creio que vou encontrar minha mãe lá na glória, né? Então hoje eu vou falar a respeito de obediência e o texto que eu vou ler está em 1 Samuel 15. Eu queria ler ele todo, de 1 a 24. É um pouco longo, mas é bem bacana de ler para poder entender direitinho. Você pode me acompanhar na sua Bíblia aí, tá? Qualquer Bíblia que você tiver aí, na sua casa, você mesmo sendo de outra religião ou sendo da religião crente, não tem problema. Aí você vai acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, os versículos são de 1 a 24. Eu vou ler até o 24, mas ele se estende um pouco mais. O que eu quero falar está dentro disso, que é dentro desse, de 1 Samuel 15, de 1 a 24, tá? Eu vou ler aqui e você pode me acompanhar aí. Eu faço questão que você pegue sua Bíblia. Eu gostaria para que você pudesse estar aqui lendo comigo, vendo direitinho realmente o que diz a palavra de Deus. Eu gosto sempre de pedir a pessoa para ler na sua própria Bíblia, tá bom? Para me acompanhar. E aí, se você quiser fazer um estudo a respeito da palavra de Deus, você pode também estudar pelo Google. Tem muitos estudos no Google que você pode fazer se você não tem acesso à escola bíblica dominical, se você não tem acesso a, de repente, alguém que possa estar te discipulando, né? Então, se você tem interesse mesmo em aprender sobre a palavra de Deus, gratuitamente, você pode conseguir fazer isso através de várias postagens que tem lá no Google, de homens de Deus que têm falado da palavra dele e que tem, assim, ele faz a pessoa se sentir com mais desejo ainda de conhecer a palavra de Deus, tá? Então você pode ficar à vontade que a palavra de Deus é para todos. A Bíblia não é só para os crentes, não. A palavra de Deus é para todos. Isso aqui é uma preciosidade que é para toda a humanidade. Tá? Vou ler aqui então. Mas antes quero pedir uma coisa. Você que está me vendo, fico muito feliz que você esteja aqui no meu vídeo e quero te pedir que antes de eu começar a leitura, se for possível, ou logo em seguida, você deixa um likezinho aí pra mim, tá? Curta o meu vídeo, se gostar, compartilha, faz uma maratona aí pelos meus vídeos que eu tenho postado anteriormente aí, tenho vários vídeos, todas as terças-feiras às 18h30,
Já deixo programado na segunda-feira e às 18h30, não, desculpa, às 18h03 sobe um vídeo novo, com um tema novo, mas sempre focado em Jesus, na palavra de Jesus, que a ideia é proclamar a palavra de Jesus, falando de Jesus o tempo todo, tá? É esse o meu lema. Então vamos ler aqui, tá bom? Me acompanha aí se você puder e depois você deixa o like para mim, tá bom? Obrigada. Vamos ler aqui, ó. 1 Samuel, de novo, vou falar, capítulo 15, a partir do verso 1 até o 24. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupe. Porém, matarás homem, mulher, menino, criança de peito, bois, ovelhas, camelos, jumento. Saul convocou o povo, né? Colocou não, gente. Convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: Ide vós, tirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de ter haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel e Saul a este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor dos bois, das ovelhas, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mau aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura do atender. Atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só o que ele fez. Aqui ele cometeu vários pecados, né? Mas o pecado maior que ele cometeu foi da desobediência. Deus deu uma ordem para ele. Falou para ele: vai, destrói todos, até as criancinhas. Ele falou: destrói as crianças, os meninos, tudo. Não queria que sobrasse nada. Mas ele, achando que estava com uma boa intenção no coração, pegou os animais mais bonitos, mais gordos, mais robustos, o que tinha de melhor, com a intenção de oferecer em holocausto ao Senhor. Aqui tem 3 lições que eu consigo tirar, pelo menos. Tem mais, só que eu estou focada nessas 3. Primeiro, nem todas as nossas boas intenções estão a favor da vontade de Deus, estão de acordo com a vontade de Deus, né? Muitas das vezes a gente tem excelentes intenções, mas elas estão totalmente contra a vontade de Deus. Parece que é o nosso desejo, um desejo do nosso coração. A outra é que ele desobedeceu a palavra do Senhor, ele ignorou, ele falou: não, Deus falou assim, mas eu vou fazer assim, assim é melhor. Quer dizer, na verdade, a impressão que tem é que ele achou que a ideia dele fosse muito melhor do que a de Deus, né? Que ele estava fazendo as coisas ali, não, eu que resolvo, vou resolver assim, vou fazer assim. E a palavra de Deus, ele não deu ouvidos. Deus falou que era para destruir tudo, não era para trazer nada, nada, nada. Era para destruir, acabar com tudo. E ele resolveu fazer isso, pegar os melhores animais para sacrificar ao Senhor. Mas o Senhor prefere o quê? Que ao invés da gente sacrificar, a gente tem que obedecer à palavra de Deus. Obedecer em tudo, em todas as coisas. Não é só em uma coisinha e outra, não. Quando a gente se rende aos pés do Senhor, a gente tem que estar em obediência o tempo inteiro ali, focado ali, pensando se tudo que nós estamos fazendo está agradando ao Senhor. E é esse o nosso foco. Nossa mente tem que estar ali o tempo todo. Senhor, estou fazendo certo. Senhor, me guia, me conduza, me mostra, Senhor. E quando você ouvir a voz de Deus, faça exatamente como Ele te falou, se você ouviu claramente. Porque muitas das vezes você não vai ouvir a voz e ninguém vai te dizer que Deus te mandou fazer isso ou aquilo. Aí sim, tu vai fazer da melhor maneira, aí vai ver se é aquilo mesmo que Deus quer que você faça. Mas quando Deus for claro e objetivo com você e te disser, faça isso, você tem que fazer exatamente como Ele falou. Então, Ele fez diferente. E a outra lição que a gente tira aqui, ele ouviu a voz do povo. Então, o que o dito popular fala? A voz do povo é a voz de Deus. Ele preferiu dar ouvido à voz do povo. O povo que deve ter dito para ele: vamos levar, vamos sacrificar o Senhor, esses aqui são bonitos, fazer o holocausto, fazer sacrifício. E ele foi.